Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Casa de Francisco. Boas noites aos nossos visitantes, que todas as noites estão aqui nos acompanhando. Todas as noites, nesse horário de 20h30 e na sexta-feira, no horário de 21 horas, a Casa de Francisco oferece algum comentário sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sempre feito esse comentário por um trabalhador diferente. Cada noite é um trabalhador diferente que vem dar essa contribuição. E essa noite nós vamos falar sobre os benefícios pagos com a ingratidão. Antes de mais nada, nós queremos fazer uma pequena oração em benefício dos nossos irmãos que estão nesse momento necessitando de luz, de força, de energia, que Jesus possa proteger todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando pela provação da pandemia, né? Às vezes não diretamente com a Covid, alguns com a Covid, mas alguns também com desemprego, com dificuldades financeiras, né? Muitas coisas estão acontecendo por conta da pandemia, né? Que Jesus e os bons espíritos possam acolher, ajudar e beneficiar a todos. Bom, para a gente falar um pouquinho, né? A gente vai falar benefícios pagos com a ingratidão, capítulo 13, item 19. Esse item, ele é uma psicografia, tá? É uma comunicação de um espírito que se autodenomina guia protetor. Essa comunicação foi dada em Sens, em 1862. E ela começa já com uma pergunta que vai servir para muitos de nós, né? Começa: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Todos nós que, de alguma forma, em algum momento, começamos a praticar a caridade, começamos a praticar a benevolência, começamos a praticar o bem para os nossos irmãos e irmãs, né, para as pessoas em geral, sofremos em algum momento essa dúvida, né? A gente está ali ajudando, e de repente vem aquela patada, vem aquela ingratidão, aquela pessoa que vem tentar nos fazer o mal, quando a gente, na verdade, está oferecendo o bem. E aí vem aquela sensação assim: vou deixar para lá, não quero nem saber, não faço mais. E aí é por isso que o guia protetor vem nos fazer essa pergunta: o que pensar das pessoas que, assim, porque existem um ou outro que são ingratos, deixa de fazer o bem? O que pensar disso? O que pensar dessa atitude? Aí ele responde: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Ele pega bem na ferida, né? Porque quando a gente, na verdade, a gente deixa de fazer o bem porque a gente recebe ingratidão, é porque, na verdade, a gente fez esperando um reconhecimento, esperando que o outro dissesse: oh, meu Deus, como você é legal, como você é bom, né? E como a gente espera isso e não vem, aí a gente não quer mais, porque, na verdade, o que a gente estava esperando era o reconhecimento. Mas o verdadeiro bem, a verdadeira caridade, aquela que realmente vem do fundo do coração, ela é desinteressada. A gente não precisa que o outro agradeça, a gente não precisa que o outro seja grato a gente para que a gente faça. A gente faz porque é o certo, porque é o bom e porque faz bem a gente, antes até do que aos outros. E ele continua: há também orgulho, porquanto os que assim procedem
se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Né? Aquela coisa, eu sou tão legal, né? Aí as pessoas vêm e me agradecem, oh, mas você é tão legal. Né? Na verdade, muitas vezes é isso que a gente espera. Por que isso que a gente espera? Quando alguém é ingrato, a gente perde as estribeiras. Mas essa não é a verdadeira caridade. Tem orgulho aí. Né? A gente quer que o outro seja humilde, mas a gente não está sendo nada humilde. E ele continua. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deus prefere as pessoas que fazem o bem desinteressadamente. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite que por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E não tem jeito, é inevitável. Se você está lá fazendo o bem, se você está lá praticando a sua caridade, sempre vai ter um ou outro que, mesmo estando lá, mesmo se beneficiando, vai jogar más palavras, vai jogar maus sentimentos ali, porque a pessoa não consegue ser grata. Né? Mas é justamente porque a gente não vai receber daquela pessoa que a gente vai receber de Deus. É por isso que muitas vezes a gente recebe aquele agradecimento, né, que Deus lhe pague, porque às vezes as pessoas não têm com que pagar. E é só porque ela não tem com que pagar é que Deus vai observar e vai ver e vai nos pagar no futuro. E sabeis, continua, e sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Quando a gente faz o bem, a gente está plantando uma semente. Essa semente, ela pode até não vingar agora. Como qualquer semente que você joga no chão, ela leva um tempo para ela germinar. Principalmente quando não é um benefício, quando não é uma caridade material. Porque muitas vezes a caridade que a gente faz, e essas vezes é a mais importante, é aquela caridade moral, é aquela coisa de você ir, de você dar um suporte, de você dar um apoio, né? De você dizer uma boa palavra para a pessoa que está passando dificuldades ou que às vezes está tentando superar uma dificuldade, e quando você vai lá e você ajuda e você dá a mão e a pessoa não consegue sair, você sai frustrado. Você, rapaz, eu falei tanto, eu ajudei tanto essa pessoa e ela continua nesse caminho errado. Mas não se preocupe, você está plantando uma semente. Mesmo que nesse momento ela não tenha condições de fazer germinar essa semente de bem que você está plantando, no futuro, em algum momento do futuro, ela vai brotar. Quando as condições estiverem apropriadas, quando aquela pessoa estiver em condições de fazer germinar essa flor, ela vai brotar, porque ela foi plantada. Né? Às vezes é uma palavra, é um abraço, é um gesto de ajuda que a gente dá. Às vezes a gente nem percebe que está ajudando. Né? E a gente não percebe, mas aquele não perceber, ele fica marcado ali. E na hora que as condições estão favoráveis, aquela planta germina e faz com que aquele benefício dê fruto. E a gente às vezes nem vê, né? Porque a gente fez lá atrás, nem lembra mais. E a pessoa lembra,
Olha, tá lembrando naquele dia você me ajudou, você disse aquela palavra para mim. E você disse, foi mesmo, eu disse isso. Né? E aquilo ali ajudou a pessoa. Você nem se deu conta e você ajudou. Por quê? Porque você plantou uma semente de bem. Né? Ele continua, os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações, os mais endurecidos corações. Né? O bem é o único que realmente gera essas coisas. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Eu nem gosto muito dessa palavra castigo, né? Mas nesse sentido aqui é muito interessante. Às vezes a pessoa que é ingrata, ela recebeu uma ajuda e naquele momento ela não consegue ver que foi ajudada, né? Ou ela vai perceber mais tarde, ou às vezes até no mundo espiritual quando ela desencarna. Porque aqui ela está tão endurecida, está tão encarquilhada, que ela não consegue perceber que foi ajudada, que foi querida, que foi amada, que foi cuidada. Ela só vai perceber quando ela estiver no mundo espiritual. E aí ela vai tomar aquilo como um castigo, não porque seja um castigo, mas porque ela vai se sentir ingrata e ela vai sentir remorso, ela vai se sentir mal por não ter sabido ser grata àquela ajuda. E aí ele continua. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos terei trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. É aquela coisa. Quantas vezes na vida da gente a gente recebe uma ajuda e a gente diz, mas de onde é que veio isso? Assim, eu nem faço por merecer. E de repente você recebe uma ajuda que parece que vem do céu. Né? Alguém que chega e lhe dá a mão. E às vezes a gente não sabe, mas pode ser que aquela pessoa tenha, num passado lá, recebido um benefício da gente. Direta ou indiretamente. E aquela corrente do bem faz com que aquilo retorne para a gente. Da mesma forma, essas sementes que brotam para o bem também podem brotar para o mal. Aquilo que retorna para a gente também pode retornar num sentido negativo, se a gente tiver plantado sementes negativas. Né? Então é muito importante a gente ver e a gente ter consciência de que a lei de causas e consequências, a lei de ação e reação, ela está sempre, o tempo todo funcionando. Ela nunca para. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Seja aqui, seja agora, ou seja lá no futuro. O mal, a gente está acostumado a pensar, né, que a gente que a lei do karma, né, que o pessoal chama o karma, ele volta para a gente porque a gente fez alguma coisa mal, mas o bem também, aquela semente boa que a gente planta, aquela palavra legal, aquela ajuda que a gente planta, a gente vai colher. Não importa que uma pessoa seja ingrata, bobagem, a gente está fazendo é para Deus, a gente está fazendo é para o mundo, a gente está fazendo é para o próximo, não é para a gente. Mas a gente acaba recebendo de volta aquilo que a gente plantou. Seja agora, seja no futuro, seja nessa vida, seja em outras. Né? E aí ele vai encerrando. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador,
que vos concede reviver para chegardes a Ele. Ou seja, a reencarnação, ela é esse processo que nos dá a oportunidade de nos congraçarmos com aqueles com os quais nós vivemos em outras vidas e recebermos de volta aquilo que nós plantamos. A gente não consegue perceber, porque é algo grande demais. A lei de causas e consequências, de ação e reação, é algo imenso que a gente não tem a menor condição de perceber. Porque em todos os momentos, tudo que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai falando, tudo que a gente vai deixando de fazer, tem consequência. Nada fica sem consequência. Seja o que a gente faz, o que a gente fala, ou o que a gente deixa de fazer ou falar. Tudo tem consequência. E a gente está o tempo todo nesse processo de causas e consequências. Então, a gente tem que saber fazer. E o melhor, aquilo que vai dar mais frutos, é fazer o bem. Mas não fazer o bem esperando um reconhecimento. Isso aí é aquilo que ele colocou lá na frente. É coisa dos orgulhosos, dos egoístas, que estão, na verdade, fazendo um comércio com a benevolência. Eles não estão sendo caridosos, eles estão dando, esperando alguma coisa em troca. Então, isso aí não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela é desinteressada. A gente vai fazer o bem porque sim. Nenhum outro motivo além desse. Porque esse é o certo. Principalmente porque nós vamos receber o bem na hora que nós fizermos. A felicidade de ver um sorriso, a felicidade de ver um abraço, de ver alguém se beneficiando com algo que a gente faz, é impagável. A gente não precisa de uma outra motivação a não ser essa. Muito grato pela presença de vocês, por todos esses coraçõezinhos que estão sendo colocados aqui. Um grande abraço, pessoal. Um grande beijo a todos. Tchau. Fiquem com Deus.